e também é queridinho do INEP. Vai cair, domingo vai cair questão de anticoncepção. Sempre, 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 sempre cai questão de anticoncepção. Eles vão perguntar. Então, assim, ó, deixa eu te passar alguns detalhes aqui de anticoncepção. Gente, o que eu quero falar para vocês que tem se falado muito, né? Sobre o DIU de cobre, né? Muito tem se falado isso e tem aparecido muito em prova. Antigamente se acreditava que só mulheres que já tiveram filhos que poderiam colocar um DIU de cobre. Isso caiu por terra. Adolescentes nuligestas podem colocar DIU de cobre. Não existe contraindicação. Por exemplo, se uma adolescente de 15 anos quiser colocar um DIU, ela pode colocar um DIU, não tem problema. Ela pode colocar um DIU de cobre. Ah, mas ela nunca engravidou, ela é muito jovem, né? Isso era na época que alguém dizia a sua opinião, né? E todo mundo seguia. Mas isso caiu por terra. Então, realmente, adolescentes nuligestas podem usar DIU. Anota isso, porque isso assim, ó, filezinho de prova. Que mais, gente? Ó, ele tem então o índice de Pearl, né, de 0,6 a 0,8, as taxas de expulsão são inversamente proporcionais ao período de inserção, então a chance dela expulsar espontaneamente é logo nos primeiros dias ali após a inserção. Se essa paciente já está há bastante tempo com DIU, a chance de expulsar espontaneamente é desprezível, é muito pequena, né? O melhor momento para inserir é com a paciente menstruada. Cuidado, no pós-parto até 48 horas ou depois de 4 semanas. E um detalhezinho que eu quero que você anote, que pode ser que apareça na prova, é após aborto, a gente pode colocar DIU também. Se achava que não, né? Por exemplo, assim, uma paciente teve um aborto, ela não queria ter engravidado e ela teve um aborto espontâneo, fez inclusive uma curetagem, teve que fazer um AMIO ou uma curetagem no hospital. Logo depois da curetagem você já pode botar um DIU. Isso é uma coisa que se achava que não, né? Porque poderia aumentar risco de infecção, caiu por terra também. Você pode botar pós-aborto imediatamente. Certo? Beleza? Muito bem. Esse aqui eu adoro colocar porque está na diretriz da Organização Mundial da Saúde, né? Que as pessoas às vezes perguntam, mas não se mexe, né? Do not move to heart or brain. Então não vai, né, para o coração nem para o cérebro. Isso aqui está escrito no órgão oficial, né? Que é a Organização Mundial da Saúde. Gente, que mais? Então, nuligestas podem colocar, não precisa fazer antibiótico profilaxia, né? E a validade é de 10 anos. Lembrando que a gente já tem também os novos modelos que são DIU de cobre mais prata, ok? Beleza? Muito bem. Que eu sonhei também que pode aparecer na prova? Ó, presta bem atenção que isso aqui é um detalhezinho importante, né? Depois eu vou negar. Mas eu andei pensando que, ó, eles podem perguntar o seguinte, uma coisa que é muito comum da prática e tem se falado muito nos congressos de GO. E as pessoas que elaboram prova participam dos congressos, né? E elas estão vendo o que as pessoas comentam. Precisa mesmo dessa história de fazer ultrassom, ecografia, para ver se o DIU está no lugar? Não, gente, não precisa. A diretriz oficial do Ministério da Saúde do Brasil coloca que se a paciente está assintomática, se a paciente não tem dor, a ecografia, o ultrassom que a gente pede para confirmar que o DIU está no lugar certo, ele seria desnecessário, né? Então, assim, se a gente pede na prática, porque é uma medicina muito defensiva, né, que se faz na prática, mas não existe subsídio científico para a gente pedir ultrassom, ecografia, certo? Para ver se ele está na posição. E aí, ó, precisa ultrassom antes de colocar? Não, não precisa ultrassom antes de colocar também. Ah, mas e se ela tiver um útero bicorno e a gente não sabe? A prevalência de útero bicorno, útero de Delfos na população é tão baixa que não justifica a gente rastrear em todo mundo que quer colocar. Então não precisa nem antes e nem depois. E aí, ó, gostei da pergunta aqui, ó. Se ela engravidou com DIU, é isso que eu sonhei que vai cair. Olha aqui, ó. Imagina que a paciente vai lá fazer um ultrassom e aparece ali, ué, o que é isso aqui que está aparecendo no ultrassom? Opa, um saquinho gestacional. Você está vendo ali, ó, aquela linha branca ali, hiperecogênica, é o DIU e tá o saquinho gestacional com um bebê lá dentro. E aí, ela engravidou com DIU. Aí a gente chega para a paciente e diz, olha, o seu DIU tá ali e tem um saco gestacional, você tá grávida, né? Ela vai nos olhar com essa cara, vai dizer assim, mas como assim? Se eu tenho DIU, como que eu engravidei? A chance do DIU falhar é muito baixa, muito pequena, mas é aquilo que a gente sempre diz, né? Quem tá na chuva às vezes pode se molhar, né? Então, assim, ó, o único método 100% eficaz, gente, é a abstinência, não adianta, né? Então, assim,
pode acontecer de engravidar com DIU? Muito raro mesmo, é um método altissimamente eficaz. Como atualmente o que acontece? A gente tem a internet, as redes sociais, aqueles casos que tem falha do DIU, as pacientes postam em redes sociais e vira notícia no mundo inteiro, né? Como se fosse uma coisa super comum. Não é uma coisa super comum, mas pode, infelizmente pode acontecer, né? Então tá. Então, olha só. O que a gente tem que fazer, gente? Se ela engravidou com DIU, a conduta você precisa fazer um exame especular nessa paciente e ver se os fios estão visíveis. Presta atenção no que eu estou falando. Ó, deixa eu até colocar para cá. Ó. Presta atenção no que eu estou falando. Você tem que olhar no exame especular se os fios eles estão visíveis. Se os fios estiverem visíveis, você vai retirar o DIU. Por que tem que retirar o DIU? Porque se ela continuar a gravidez com o DIU lá dentro, a chance de aborto é muito grande. Então, assim, ó, tirando o DIU, você reduz a chance de aborto. Na verdade, quando ela está sem o DIU, né, você conseguiu tirar o DIU, quando ela está sem o DIU, a chance de aborto vai ser igual a de uma paciente que não tivesse DIU, como se ela não tivesse DIU, né? Então, se os fios estiverem visíveis, você tira. Se os fios não estiverem visíveis, atenção, isso é uma coisa nova, é uma coisa recente. Não se recomenda manobras intrauterinas para tirar o DIU, para remover o DIU. Antigamente se indicava fazer esteroscopia, né? Vai lá, faz esteroscopia, passa do ladinho do sacro estacional e tira o DIU. Não tira mais. Então, se ele realmente está lá dentro, o fio subiu, ele está lá em cima, né? Então, o DIU em cima, sacro estacional embaixo, deixa ele ali. Tem chance de abortar? Tem chance de abortar. Mas se você fizer manobras intrauterinas, é maior ainda a chance de abortar, certo? Então, fio visível, tira. Fio não visível, deixa. Ok? Beleza? Entendido? Até quantas semanas? 12, né? 12 semanas. Boa pergunta. Isso, excelente. Maravilha. Paciente que tem DIU tem indicação para tirar a questão de DIP complicada e perguntava se tira o DIU ou não. Não, gente. DIP você mantém o DIU. Se ela tem doença inflamatória pélvica, você mantém o DIU. Você não vai tirar o DIU. Quando que tem indicação de tirar o DIU na DIP? Ó, isso é importante também. A conduta inicial é iniciar o antibiótico, certo? Você vai iniciar aquele esquema tríplice, né, para DIP, que é doxiciclina, ceftriaxona e metronidazol, beleza? Aí assim, ó, se você reavaliou essa paciente com 48, 72 horas e ela não melhorou, aí é que se recomenda tirar o DIU, certo? Então, inicialmente, a conduta inicial é manter o DIU. A conduta de tirar é só se ela não melhorou depois de 48, 72 horas de antibiótico, certo? Tem que fazer Papa Nicolau antes de botar DIU? Não tem que fazer Papa Nicolau antes de botar DIU. Tanto que se você botar numa adolescente, por exemplo, ela não está em faixa etária ainda de rastrear, né? Então não tem que fazer Papa Nicolau. Beleza? DIU pode ser contraceptivo de emergência? Pode. Na verdade, assim, ó, se usou muito tempo o DIU como contracepção de emergência, mas com o advento do levonorgestrel, né, que é a famosa pílula do dia seguinte, ele acabou caindo por terra como método de contracepção de emergência. Então, a primeira opção vai ser a pílula com levonorgestrel, certo? Tinha o método de USP também, né, que seria com estrogênio associado, mas também não é considerado mais como primeira opção. A primeira opção é o levonorgestrel. Tranquilo, gente? Beleza? Show de bola, maravilha. Deixa até quantas semanas na gestação? Na verdade, assim, ó, se o DIU... Quando a conduta foi deixar o DIU, a gente vai deixar, né? Não existe um limite, né, de idade gestacional. É porque ele está acima do sacro gestacional, então você deixa, certo? Beleza? Ó, paciente com enxaqueca, qual o melhor método? Vamos chegar lá. Então, ó, deixa eu passar para vocês aqui. Outra coisa importante, antes de eu chegar nos métodos hormonais, e no climatério? Gente, isso aqui também é uma coisa nova, é uma informação nova, né, que pode ser que apareça, né, tá na diretriz recente do Ministério da Saúde. Se a paciente, ela tem seus 48, 49 anos, e ela tá agora com calorão, com fogacho, e ela pergunta se ela pode tirar o DIU porque ela não vai mais engravidar, ela tá entrando, né, aí tá no climatério, vai ter a sua menopausa, pode tirar o DIU ou não pode tirar o DIU? Cuidado. Se ela tiver mais de 50 anos, você tem que esperar 1 ano de amenorreia, que seria a definição de menopausa, certo? Se ela tiver menos de 50 anos, cuidado, menos de 50 anos, eu tenho que esperar 2 anos de amenorreia. Mesmo que a definição de menopausa seja 1 ano de amenorreia, se ela tem menos de 50 de idade cronológica, tem que aguardar 2 anos para você tirar e dar certeza para ela que ela não engravida mais. Certo? Fechado?
Tá. E aí a pergunta da enxaqueca, que foi o que o pessoal me perguntou aqui. Ó, deixa eu te dar um macetezinho para não errar isso aqui. Tem várias formas de apresentação, né, dos métodos hormonais. A gente tem o anticoncepcional combinado oral, a gente tem injetável mensal, pílula de progesterona de depósito, pílula de progesterona isolada, implante, adesivo e anel, né? Então aí tem todas as opções, né? As que estão em verde são as que têm só progesterona, as que estão em preto têm estrogênio combinado. Tudo certo, tudo tranquilo até aqui. Olha só, tem gente que diz, puxa, eu tenho medo de chegar na hora da prova ali e eu me embananar, o que é só de progesterona, não vai me dizer na prova o que é só de progesterona, eu é que tenho que saber. Então pensa assim, ó, os que são só de progesterona são aqueles que têm P, né? Só olha ali, ó, ACO combinado, injetável mensal, adesivo, anel, né? Não tem P, né? Progesterona de depósito tem P, pílula de progestogênio isolado tem P e o implante tem P, beleza? Então esses aí, eles são então só de progestogênio, beleza? Tranquilo? Tá, então assim, ó, o que contraindica o estrogênio? Lembra, hipertensão contraindica, diabetes há 20 anos, né, ou mais, ou vasculopatia, história de fenômenos tromboembólicos, trombofilia, a famosa mutação no fator 5 de Leiden, né, que tanto se fala em redes sociais. Ah, a paciente descobriu, né, que tem mutação no fator 5 de Leiden, então essa paciente não pode usar estrogênio. Se ela teve, por exemplo, uma trombose no passado, também não pode usar estrogênio nunca mais. Tabagista com 35 anos ou mais, enxaqueca. Então, ó, presta bem atenção aqui na questão da enxaqueca. Quando for enxaqueca com aura, então a pergunta que vocês fizeram, não pode usar estrogênio, nunca, independentemente da idade. Se for enxaqueca sem aura, lembra que a gente tem aquele ponto de corte, né, que são os 35 anos. Então, enxaqueca com aura sempre contraindica o estrogênio. Enxaqueca sem aura, se for menos de 35 anos, ela pode usar. 35 anos é o deadline para a gente tirar o estrogênio. Então, 35 anos ou mais, corta o estrogênio, não pode mais usar. Então, se for enxaqueca sem aura, tem que sempre cuidar com a idade da paciente, beleza? E se for outros tipos de cefaleia, pode usar sem problemas. E câncer de mama, né, já falamos que é uma outra contraindicação também. Fechou? Maravilha! Então, assim, ó, essa aqui na verdade é da UFMT, né? Mas é só para ver essa questão do DIU, né? Eles colocaram uma questãozinha que eu achei assim bem, quase para, eu diria que assim muito específica, mas só para a gente relembrar, né? Pacientes com DIU intraabdominal, digamos que assim o DIU perfurou a cavidade, né? Foi parar lá na cavidade abdominal, né? Se ele for identificado por laparoscopia, né? O DIU inerte pode ser removido no mesmo procedimento? Com certeza. Então, assim, ó, digamos que, por exemplo, ó, teve um acidente na inserção do DIU, perfurou o útero da paciente, você vai fazer uma laparoscopia e vai tirar o DIU ali de dentro da cavidade. Aí, olha 2. Pacientes grávidas e com DIU, a identificação precoce da gestação é importante. Se até antes de 14 semanas, com a extremidade final do DIU visível no colo uterino, ele deverá ser mantido. Ó. E 3. Se a extremidade final do DIU não estiver visível, as tentativas de localização e remoção do DIU não resultam em perda da gestação. Não, né, gente? A gente já viu que é exatamente o contrário, né? Então, ó, essa aí a gente fica com apenas a 1, beleza? Essa da UFMT, na verdade, a prova que a gente vai fazer agora é a do INEP, mas não custa a gente mostrar também uma. Mas são linhas de prova bem diferentes. Então vamos ao que realmente nos importa. INEP, ó, essa aqui do ano passado também. 38 anos com crise de enxaqueca com aura, ó, 38 enxaqueca com aura. Realizou encontros de planejamento familiar, desejando utilizar anel vaginal combinado ou DIU liberador de levonorgestrel como método contraceptivo. A orientação sobre esses métodos em relação à enxaqueca dessa paciente é que, então, 38 anos, enxaqueca com aura, e ela quer saber se ela pode usar anel ou dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, DIU de levonorgestrel. E aí, gente, o que vocês acham? O anel é contraindicado, mas o DIU de levonorgestrel é adequado? O anel é adequado, mas o DIU com levonorgestrel é contraindicado? C. O anel e o DIU são contraindicados. Ó. E a última, o anel e o DIU são adequados. E aí? Letra A, a maioria está marcando letra A. Letra A, de acertei. Aí,
ó, aqui, ó. Isso aí, vocês não vão perder questão de anticoncepção. Não vai perder questão de partograma e não vai perder questão de anticoncepção. Realmente não dá pra gente perder, gente. O que eles mais gostam de perguntar é isso, são essas contraindicações que são as clássicas, né? A enxaqueca com aura, a enxaqueca sem aura, lembrar da idade da paciente, a tabagista com 35 anos ou mais, a hipertensa, a paciente com história de fenômenos tromboembólicos, é isso que são as contraindicações. Então, letra A de acertei. Isso aí, excelente, excelente. Ah, uma última dica ainda, em relação ao câncer de mama, que eu vejo que gera muita dúvida na prática também, que pode aparecer na prova, né? Se a paciente tem história familiar de câncer de mama, pode tomar pílula? O que você acha? A mãe morreu de câncer de mama e ela tem uma irmã que também teve câncer de mama e ela quer saber se ela tem contraindicação para usar anticoncepcional combinado oral. Não, é história pessoal. Isso aí, vocês estão afiadíssimos. É história pessoal, não história familiar. Mesmo que na prática, às vezes a gente tenha medo de prescrever, que é comum, é natural, na prova, de novo, ó, não briga com a questão, você tem que ser retilíneo. Na prova é não. Isso aí, show de bola. Excelente. Momento queremos te ouvir. Gente, olha só, esse momento aqui, ele é importante.